Olá, seja bem-vindo a Marcelo Borges de Astrologia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Julho começou e começamos aí julho com uma semana de lua cheia em Capricórnio, que dura até o dia 6. Então, de 29, 30 até o dia 6, a gente está sobre uma lua cheia em Capricórnio, iluminando tudo aquilo que é relacionado àquilo que percebemos, que trabalhamos, que aplicamos uma estrutura e por algum motivo a estrutura não vingou, ou vingou de alguma forma com que a nutrição que você deu talvez não tenha sido suficiente, ou foi suficiente para uns, não para outros. Enfim, o contraste é aqui. Você saber em qual casa astrológica você tem Capricórnio, para você descobrir qual é a área da sua vida que você tem Capricórnio e entender qual a área que você realmente precisa trabalhar um pouco mais, o desenvolvimento que Saturno pede, porque Saturno é regente de Capricórnio e ele tem o domínio dessa casa astrológica, dessa área da vida. Com a lua cheia passando lá, ela está iluminando o fato de que, calma, Saturno é o rei do tempo, pede maturidade, desenvolvimento de situações que terão colheita a longo prazo. Então, talvez não tenha sido agora dessa forma que tudo aconteceu da forma com que você queria, para que você colhesse os frutos que você queria. Eles ainda não estão prontos. De tempo ao tempo. Essa é a chamada da lua cheia em Capricórnio para essa semana. Mas eu quero lembrar que o ano de 2026 ele vem com uma pitada de barbárie. Digo por quê. Estamos em julho, mês 7. Já metade do ano. Ou seja, dia 3 de janeiro de 2026, nós fomos surpreendidos, nós e principalmente a Venezuela, com a invasão da Venezuela, a captura de um presidente. A Venezuela foi tomada, a soberania de uma nação caiu por terra e foi tomada pelos Estados Unidos da América. Fevereiro, esses mesmos Estados Unidos da América começaram uma guerra sem precedentes com o Irã. Duas potências bélicas do mundo guerreando. A troco de quê? Sendo que estava tudo quieto, sem motivo nenhum. Mais uma vez, foram lá, cutucaram e iniciaram uma guerra. Uniram-se a Israel. E a Israel, junto dos Estados Unidos da América, sente-se poderoso. E quando os Estados Unidos da América resolver se afastar de Israel, como será que isso vai acontecer? Porque Israel vai identificar que está cercado de inimigos por todos os lados. Assim, independente de quem começou a guerra, independente de quem começou o conflito, independente de tudo o que aconteceu, estão todos errados. Porque nesse conflito medíocre, mesquinho, só por dinheiro, por poder, ninguém pensou na coisa mais importante, a vida. Crianças foram bombardeadas logo de cara. Mães perderam filhos, filhos perderam mães, famílias destruídas, país, nação destruída. E em março, o petróleo que já estava preso devido a essa guerra, esse conflito, pressionou a inflação não dos Estados Unidos, não do Irã, mas do mundo todo. Foi um início de um colapso na economia global que disparou os preços em todos os países, de tudo, para todos. Aí abril, vocês se recordam da corrida espacial liderada pela Artemis II, que foi até a Lua, deu uma volta nela, tirou uma foto de uma parte de trás da Lua que ficou assim bem interessante, os comentários após, e principalmente os vídeos que os tripulantes dessa Artemis II trouxeram.
Enfim, abril, tivemos essa headline. Maio, que chegou calmamente, trouxe para a gente nada mais nada menos um disparar da inteligência artificial, levando até mesmo o Papa Leão publicar a sua encíclica pedido parem com isso. E se recordem que por volta do dia 17 de maio, a Organização Mundial da Saúde declarou emergência pública devido ao avanço do Ebola. Junho terminou. Com junho, tivemos o primeiro ser humano trilionário da face do universo qual conhecemos. E aí? O que vai ser a headline, a marca de julho de 2026? Aguardem e confiram, porque nós vamos começar agora a falar um pouco mais desse mês, que ainda está no início, mas ele já iniciou com aí a lua cheia, como falei, vai ficar com essas energias até o dia 6, e também no dia 29 de junho, iniciou-se a retrogradação de Mercúrio em Câncer. Essa posição nos pede reavaliação em todos os temas de Câncer, ou seja, reavaliar questões familiares, questões da criança, maternidade, ancestralidade, nosso passado, também questões de casa, compra e venda e contratos. É hora da gente repensar, refazer, recapitular, reavaliar, reinterpretar, revisar, reatar, reorganizar. E é um período que começou 29 de junho e vai até o dia 23 de julho. É um bom período para tudo isso acontecer. Depois disso, Mercúrio volta a ficar direto em Câncer, tocando a vida de todo mundo, com todas as decisões que foram possíveis de serem pensadas e revisadas no período e para serem tomadas após o período. Do 1º a dia 5 de julho, tem uma energia muito interessante de uma conjunção formada dentro do signo de Gêmeos, que é a comunicação, expressão corporal, expressão mental, fala, comunicação, relação com as cidades vizinhas, negociação, pequenas viagens, relação com os irmãos, com primos, enfim, Gêmeos. Tá lá hospedando nada mais nada menos que Urano e Marte. E entre dia 1º até o dia 5 tem essa conjunção de Urano com Marte. Conjunção é um aspecto bom? É um aspecto bom. Porém, no entanto, todavia, lembre-se que Marte, ele é ativador, ele é fogo, é impulsão. Conjunto com Urano, nós temos o quê? Nós temos impulsividade atômica, mudanças a todo tempo imprevisíveis, situações que vão de A a Z em segundos. E tudo isso dá ainda uma explosão maior, porque estão fazendo uma quadratura com os nodos lunares, que são, neste momento, Peixes, nodo norte, e Virgem, nodo sul. Ou seja, todos os problemas, as situações, as temáticas relacionadas com eclipses, que são movimentos fortíssimos que ativam grande guinada na vida de todo mundo, estão ligadas com essa conjunção num aspecto de quadratura, que é um aspecto de tensão, e que nos leva a poder experienciar situações relacionadas com o meio ambiente, com crises mentais, com problemas da saúde mental, com situações relacionadas com muita atividade intuitiva ou baixa, com escapismo e busca por uso de substâncias para promover esse escapismo, para também uma rotina
que está cada vez mais deixando o físico sufocado, doente, enfim, inúmeras questões que circulam nesse eixo peixe e virgens, são chamados a ficar de olho aberto, uma atenção redobrada nesse período. Aí a gente vê um outro movimento também que começou no dia 30 de junho e vai até 26 de julho, que é nada mais nada menos do que Júpiter em Leão. Só repetindo, começou dia 30 de junho, vai até o dia 26 de julho, mas de 2027. Sim, são um ano, 12 meses, que Júpiter, o planeta da boa sorte, da expansão, ele estará circulando no signo de Leão, concedendo a leoninos e leoninas sorte e expansão. A todos nós, a área da vida, a casa astrológica que tivermos o signo de Leão, é a área da vida em que receberemos a expansão, que receberemos boa sorte. Porém, quando os planetas fizerem aspectos, tiverem conversas com Júpiter, essas conversas forem mais tensão do que positividade, podemos, no caso, ter essa tensão expandida e transformar não em uma boa sorte, entendeu? O que nos leva a ficar atentos também a alguns movimentos, porque podemos falar demais, podemos conversar demais, podemos falar coisas que não devem, podemos falar coisas que serão mal interpretadas, principalmente dentro desse movimento de Mercúrio retrógrado. Bom, Leão é o signo que dá a gente a capacidade de ter coragem, de sermos únicos. É onde realmente a gente começa a identificar nossa real identidade através de nossa essência, de nossos valores, de nossas crenças, de nossa cultura, daquilo que realmente somos. Com o leão, que é regido pelo sol, nós temos a vitalidade, a criatividade para desenvolver, para promover os nossos dons. Júpiter soma ao Sol para promover e expandir todos os dons que temos. Madonna, uma leonina maravilhosa, está fazendo aqui, entregando mais um álbum de sua carreira, Confessions on the Dance Floor 2, e que os críticos já estão aclamando como um dos melhores álbuns de toda a carreira dela. Lançamento dia 3 de julho, ou seja, Júpiter já está influenciando uma leonina, expandindo, trazendo muita sorte, com toda a sua criatividade e impetuosidade, porém originalidade, identidade, que é a marca de Madonna e a marca de todos os leoninos e leoninas, e a marca também que nos agraceia nas áreas da vida que temos o signo de Leão. No dia 30 de junho até 30 de julho, Júpiter, que está trazendo essa boa sorte, esse movimento de expansão para Leão, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um movimento, um aspecto, uma conversa bem tensa com Plutão em Aquário, porque eles estão opostos. Aqui a gente vai ver uma identidade oposta. Algo que está oculto vai ser iluminado. A gente vai ver, por exemplo, muitos egos sendo exercitados, engrandecidos, agravamento de algumas cenas de corrupção, revelações no mundo, revelações da vida pessoal, mortes coletivas acontecendo, máscaras de pessoas caindo, máscaras de pessoas de grande personalidade ou celebridade ou figuras de autoridade. Mortes coletivas também, como, por exemplo, o terremoto na Venezuela,
porque foi algo de um chacoalhão que apenas Marte se aproximando de Urano pode acometer. E dentro disso, essa oposição de Júpiter a Plutão, que já vinha acontecendo desde o momento que Júpiter estava em Câncer, no 29º grau de Câncer, só reforça esse movimento de terremoto na Venezuela, no qual famílias foram dizimadas. Câncer é a família, crianças é o lar, é a pátria. Muitas pessoas perderam pátria, casa e tudo mais. Vamos dando sequência e falando de uma tensão também muito difícil que é criada com esse aspecto, dessa oposição de Júpiter em Leão com Plutão em Aquário, porque é traçado aí um movimento de dificuldade para todos os demais signos fixos, ou seja, Leão, antes de Leão, signo fixo é Touro, pós-Leão, Escorpião, pós-Escorpião, Aquário. São os 4 signos que sentirão muito mais esse movimento desta oposição, no qual muita coisa virá à tona, principalmente questões relacionadas à família, questões relacionadas a grupos sociais, tecnologia, ciência, comunicação, ego e figuras de autoridade, podendo até figuras de autoridade virem a morrer, celebridades muito famosas ou que tiveram uma grande contribuição cultural para algum país, cidade, enfim, podem vir a óbito. E aí temos também, por exemplo, no Brasil, a questão do Banco Master, que está sendo considerado um dos maiores casos de corrupção do país, e a cada dia é desencavada uma coisa nova. Quando você já chegou no subsolo da corrupção, você descobre que tem uma portinha que dá acesso ao outro subsolo, do subsolo, do subsolo. E não para mais de surgir situações. Aí quando a gente não pensa que não tem mais nada que pode explodir, é algum momento que algo novo referente ao caso Epstein pode vir à tona. São situações que podem trazer e jogar muita pá de cal em situações políticas, tratando-se de uma questão e proximidade de eleições em várias partes do globo, não apenas no Brasil. Como eu já falei, morte de figuras de autoridades importantes, contribuintes para o mundo, reis e rainhas cairão. Inteligência artificial é algo que temos que prestar atenção, quais os rumos que estarão tomando durante esse caos social e o que vai ser travado, o que vai ser regulamentado, o que vai ser ocultado ou jogado na nossa cara para a gente tentar entender e resolver. Bom, do dia 1º até o dia 30 de julho, Júpiter ele fará um trígono com Netuno. E esse momento é um momento muito bom, porque trígono é um movimento de expansão positiva. E Júpiter em Leão, ele é a identidade completamente reforçada, encontro da identidade. E nesse trígono de fogo e sol, a expansão se vai direto para Áries. Netuno. Netuno fala nessa posição positiva de uma busca pela nossa sensibilidade, nossa compaixão, nossa conexão com o espiritual. Entendemos e buscamos mais informações espirituais. Buscamos encontrar nossa essência, já que Leão está caminhando para entender a nossa verdadeira identidade, coisas que não reverberam com os nossos verdadeiros valores da nossa essência são descartados. E é nesse momento que
caminho se perde dentro do material e se traça em direção ao espiritual. E a busca a- acolhe de todas as possibilidades que tem para que todos possam chegar a atingir autoconhecimento espiritual. E é isso que se começa, esse movimento, acontece, na verdade, a promoção da mudança interna, que é o que todo mundo, grande maioria, busca. É algo bom, positivo, mas para prestar atenção, visto que nós temos Netuno em Áries, e Netuno é também a dualidade que representa a matéria e o espiritual. E essa dualidade, adicionada no signo de Áries, mesmo com a positividade do trígono, nós temos Leão do outro lado, conectado com Júpiter, pode trazer, além de uma expansão positiva, uma expansão voltada para um fanatismo religioso. Um fanatismo que vai do religioso ao político em questões de segundos, tornando-se muito inflamável, no qual estaremos sujeitos a todos os exemplos de uma verdadeira culpa que carregamos, não sabemos de onde, não sabemos o porquê do porquê, mas carregamos uma culpa, e essa culpa nós apontamos e jogamos para o próximo, porque essa culpa não nos pertence, porque não devemos olhar no nosso umbigo, sendo que a essência do trabalho realmente deste aspecto é a gente olhar para o próprio umbigo e entender as nossas mazelas e começar a trabalhar com elas, porque só assim a gente realmente faz um trabalho de autoconhecimento espiritual. Claro que é interessante a gente não ficar segurando emoções que acontecem durante as interações humanas. Por quê? Você não é responsável por as emoções. Você é responsável pela sua ação dessa emoção. Se você explode com o outro, se você grita, se você se gesticula, você tem a possibilidade, a capacidade de controlar essa ação que você vai fazer com essa emoção. Porque as emoções, elas estão dentro de você e você pode realmente controlar sua capacidade motora, de se movimentar, capacidade de falar. Exemplo simples. Se eu quero comer um bolo de chocolate, o bolo de chocolate está lá. Eu posso parar aqui e não ir até onde o bolo de chocolate está, não cortar uma fatia, não colocar o bolo na boca e não mastigá-lo. Ok, isso é eu assumindo controle sobre mim. Ponto positivo. Mas eu também posso perder o controle sobre mim e ir direto para o bolo e acabar com o bolo de chocolate. Isso é quando a gente deixa a emoção explodir. E é esse momento que, assim, muitas vezes, muitas situações, seguramos, até o momento da explosão. O ideal é realmente entender o próprio umbigo, entender o umbigo da outra pessoa também, porém, é muito importante a gente colocar o endereço das coisas bem certas para que as coisas fiquem esclarecidas. Dito isso, nós temos ainda do dia 1º a 6 de Marte, desculpe, 1º a 6 de julho, temos Marte também fazendo um trígono com Plutão, no qual a comunicação, o poder de transformações para ativar uma ajuda universal para o bem maior aumenta. Porque Marte, que está ali em Gêmeos, é comunicação, é acolhimento, é conversa, é se colocar no lugar do outro. Com Plutão, que está em Aquário, é o outro, no caso, grupos sociais, pessoas que estão sofrendo, e ainda Aquário, grupos sociais, por exemplo, o caos que está na Venezuela. Vamos mandar ajudas, roupa, o que precisarem, o que pudermos doar, doemos.
Essa energia do dia 1º ao 6 de julho contribui muito positivamente para isso. E daí temos do dia 3 de julho a 3 de agosto, um momento bem gigantão, que fica evidenciado, já está com a gente o tempo todo esse aspecto, mas ele ganha uma evidência maior, que é o trígono entre Urano em Gêmeos com Plutão em Aquário, no qual nós temos os aumentos aí da comunicação, da inteligência, do desenvolvimento de muitas coisas, a evolução, a ruptura, o intercâmbio de pessoas e ideias da ciência, a ampliação da consciência, a expansão da consciência. Esse é um grande aspecto, grande conversa entre planetaços aí, fazendo mudanças na sociedade como um todo. É o tal do salto que estão esperando para a Terra, salto evolucionário. A última vez que aconteceu isso foi em 1800 e muitas coisas aconteceram, revoluções, ciência, enfim. A sociedade guilhotinou muitos reis e rainhas. Do dia 7 de julho até 12 de dezembro, outro aspecto que já está rolando, mas ficará em evidência nesse período, um aspecto que está rolando durante o segundo semestre. Por quê? O primeiro semestre são quando a maioria dos planetas entram nos signos e começam a fazer um movimento. O segundo semestre é o momento que esses planetas começam a fazer retrogradação. Então, esse é o aspecto que está rolando. Retrogradação. Temos Plutão retrógrado em Aquário, Mercúrio retrógrado em Câncer e 7 de julho a 12 de dezembro, Netuno ficará retrógrado em Áries, fazendo a gente fazer revisões sobre questões netunianas, como, por exemplo, guerras na água, seja no mar, seja nos navios, seja em ilhas, por tomada de ilhas, tomada de países avançando pelo mar, ou o conflito ali entre os Estados Unidos da América e o Irã, e revisar questões também de doença, saúde mental, ideais, idealizações, sonho, contágio, tanto por doenças como por ideias, corrupções, enfim, são essas questões que pedem essas revisões. 9 de julho a 6 de agosto, a Vênus em Virgem trará esse momento para a gente de buscar o quê? Relações com mais solidez. Podemos ver muitas relações também sendo o qual o escolhido é o trabalho, não você. A Vênus em Virgem, ela deixa bem claro que, ok, trabalhamos com diplomacia, vamos atingir a perfeição, mas a rotina para mim é mais importante muitas vezes do que trabalhar a relação com outra pessoa, porque o outro muitas vezes é muito complicado, não tem muito diálogo. Ou quando a gente começa e trabalha muito bem o autoconhecimento, a Vênus em Virgem, ela entende que se ela não deixar solto e fluir, as relações nunca vão acontecer. Porque tem que deixar o controle de lado. É isso que a Vênus convida a Virgem quando está trabalhando de forma positiva, a diálogo, o autoconhecimento, o autoamor. E é uma relação sem fofura, gente. É uma coisa mais realmente diplomática, rápida para se resolver em questões de rotina. Do dia 9 a 11 de julho, essa mesma Vênus em Virgem, ela faz um trígono com Quirón em Touro. Ou seja, é um momento muito bom do dia 9 a 11. Temos aí Virgem que será afetado, Touro será afetado. Esse movimento de trígono que é positivo, ele convida o quê? A gente a trabalhar mais nossa relação com o nosso corpo,
nossa relação com alimentação, se estamos nos alimentando saudável, se estamos dormindo bem, se a nossa rotina ela está sendo equilibrada ou não, se está sendo uma rotina que a gente está trabalhando altas horas para só produzindo, 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 mas a gente não está se cuidando fisicamente, mentalmente. Esse convite que a Vênus em Virgem traz para o Quirón desculpa, esse convite que a Vênus em Virgem faz com um trígono para Quirón em Touro, saiu, para a gente acordar realmente de uma forma mais, como que estamos nos relacionando com nós mesmos, entender que é importante aterrar. São dois signos de terra que eu estou falando aqui, Virgem e Touro. Então, elemento terra, deixa bem claro, pé no chão, aterrar tudo o que está demais, que está em excesso, e descarregar, deixar fluir e cortar. Porque só daí, através desse processo, desse autoconhecimento e esse autoamor, esse trabalho com essa casca que hospeda-nos, que a gente consegue começar a fazer uma cura mais profunda ali que Quirón pede. De 12 a 14 de julho, a Vênus em Virgem ela vai fazer um aspecto de tensão com Urano em Gêmeos. Então teremos o quê? Diálogos difíceis. A diplomacia não vai fluir muito bem. Teremos pessoas falando e vomitando asneiras. Valores serão completamente inexistentes, muitas vezes. Críticas exacerbadas podem acontecer durante esse período, do dia 12 a 14 de julho. E então, nós temos aí, no dia 14 de julho, uma lua nova, no 21º grau de Câncer, que pede o quê? Pede que a gente comece a plantar novos ciclos nas temáticas de canceriano, nas temáticas da nossa vida privada, temáticas relacionadas à mãe, criança, casa, nosso lar, nossa ancestralidade, família, com nossa criança interna. No dia 14 de julho, lua nova, hora de plantio em Câncer. Começar novos ciclos nessa área. Do dia 22 de julho a 22 de agosto, o Sol ele entra em Leão, trazendo vigor, vitalidade, criatividade e coragem. Logo nos primeiros dias, após 22 de agosto, ele já vai fazer um encontro com Júpiter, no qual esse Sol ele ganhará uma expansão de consciência solar sobre a identidade que temos, que carregamos de verdade, fazendo com que a gente enxergue muito mais além de tudo que está acontecendo. Do dia 23 de julho a 30 de julho, esse Sol energizado por estar conjunto com Júpiter vai poder e fará a gente enxergar a oposição com Plutão em Aquário. É o momento de clareza sobre todas as revelações do caos social, do caos interno, da profunda mudança interna que estaremos fazendo e também social que estará acontecendo no mundo cá fora. Dia 23 de julho também é algo muito bom, fim do Mercúrio retrógrado, onde fica mais fácil dialogar, assinar contratos, tomar decisões, fazer negociações. Dia 26 de julho a 10 de dezembro, a gente terá Saturno retrógrado em Áries, que é o momento que nós somos chamados a realmente limpar a bagunça de algumas estruturas que foram moldadas de forma errada. E somos chamados a fazer uma revisão, os ajustes necessários. É um momento de amadurecimento na casa astral que Saturno estará. 29 de julho,
no 6º grau de Aquário, o Sol e Júpiter, eles vão fazer ali uma posição com a Lua e com Plutão, e nós teremos aí um movimento que proporcionará acidentes aéreos, mortes coletivas, acidentes domésticos, reviravoltas constantes, manifestações sociais, que realmente a parte escura, a barbárie que eu mencionei de 2026 se revela no seu extremo, de 29 de julho. Começando com essa posição do 6º grau ali em Aquário. Sol e Júpiter em Leão farão oposição à Lua, que vai estar conjunta a Plutão. Se o Sol está oposto à Lua, nós temos o quê? 29 de julho, teremos uma Lua cheia em Aquário. A Lua cheia trazendo todas essas manifestações, esse movimento, a massa se rebelando, reis e rainhas caindo, situações bem fatalistas, porque Plutão é morte e renascimento. E com a oposição a Sol e Júpiter juntos, e Lua e Plutão juntos em Aquário, eu falo de coletivo e falo de morte do coletivo. Bom, depois de todas essas previsões para o mês de julho, foi um pouco drástico, eu sei, mas não termina por aqui. Tem uma que eu deixei em específico para este final, que ainda não vai ser bem final, porque eu vou fazer um recapitulamento de algumas coisas, porque será um alinhamento bem interessante que acontecerá no céu desse mês de julho. Algo que foi desenhado por volta de 1800, onde muitas inovações foram acontecendo e surgindo no mundo todo. Revolução Francesa, ascensão de Napoleão, tivemos o nascimento da codificação por Allan Kardec do Espiritismo, luz inventada, nós tivemos comunicação do rádio sem fio, logo mais a revolução também industrial, enfim, ciências expandindo e desenvolvendo, a sociedade teve um salto geracional e muito rápido. E tudo isso aconteceu com planetácios se alinhando. Esse alinhamento, ele forma até mesmo um posicionamento muito interessante, que nada mais é de um hexágono, conforme está aqui. Esse hexágono, ele ganha o nome de Cesta de Barbault. Por quê? Porque foi um astrólogo francês, André Barbault, que previu até mesmo a pandemia de 2020, a queda da União Soviética, entre outras inúmeras previsões que esse astrólogo francês fez. Ele preveu que uma sociedade que iniciou seu impulso nos anos de 2008 ganhariam muito mais evolução, movimento, quando esse alinhamento acontecesse novamente no céu. E é essa virada que vai acontecer. Esse posicionamento está marcado para acontecer dia 19 de julho de 2026, às
14 horas ou 2 horas da tarde. No mundo todo será afetado. E é um posicionamento que temos aqui uma conjunção com Marte e Urano em Gêmeos. Urano, importante saber, os planetácios, todos que eu vou mencionar, Urano estará no 4º grau de Gêmeos. Júpiter estará no 4º grau de Leão. Nós temos Netuno no 4º grau de Áries, Plutão no 4º grau de Aquário. E a Lua vai estar no 4º grau de Libra, para poder configurar esse hexágono perfeito. Júpiter em Leão, a gente precisa ver ali qual área da nossa vida que vai abrir os caminhos até 2027. Já essa conjunção de Marte com Urano são para a gente prestar atenção em viradas de chave já no início do mês. A Vênus em Virgem ali também pede para a gente querer se recolher um pouco mais e cuidar da gente, das nossas rotinas. E todo esse aspecto traçado junto abre e alinha momento de mudança no nosso mundo interior e no mundo exterior, de uma forma como só a sociedade que viveu ali por 1800 sentiu, vivenciou esses impactos. Então, sim, o ápice do dia 19 de julho até o dia 21 de julho será esse trânsito. Esse hexágono vai ter essa marca exata nessa geometria durante esse período. E, como falei, o André ele preveu a pandemia de 2021. Ele nasceu em 1921 e ele viveu até 2019. Esse renomado astrólogo francês, ele conseguiu estudar a astrologia mundial, no qual permitiu ele traçar os estudos dos ciclos planetários de longo prazo. E permitiu ele chegar a essa informação. Então, essa foi a previsão mundial que Barbault conseguiu desenvolver com décadas de antecedência, antes até mesmo de índice cíclico, que só aconteceu ali pelo ano de 2020. Bom, ele também preveu, como eu falei, aqui para 2026, que este alinhamento seria em julho e traria um esplêndido recomeço ou até mesmo um relançamento do que chamamos de civilização. Essa sexta, o berço, também ela traz esses alentos aqui dos planetas lentos apenas, que se agrupam nessa seção do zodíaco. Em cada qual do planeta em sua posição, eles têm ali um formato que como se fosse uma alça para puxar, quando eles ali no exato 4º grau. E são signos de fogo e de ar. Como eu disse, Netuno ele está no 4º grau de Áries, que é fogo. Plutão retrógrado ele está no 4º grau de Aquário, que é ar. Urano no 4º grau de Gêmeos, que é ar. E Júpiter no 4º grau de Leão, que é fogo. O 4º grau ele está ligado ao quê? A fundação, a estruturas, a alicerce, a estabilidade. Com 3 gigantões geracionais como Urano, Netuno e Plutão, e mais o expansivo Júpiter sintonizados nessa frequência numérica 4, os alicerces do mundo moderno começam a ser reestruturados de forma coordenada.
o impacto coletivo, o reset da civilização, a sincronia após o caos, após anos de fragmentação, principalmente após o colapso do sistema todo, desde 2020. Essa sexta ela representa um momento em que as peças começam a se encaixar para formar uma nova direção, que já é apontada pelo Nodo Norte em Virgem. É uma reorganização geopolítica e social também. São mudanças acontecendo aqui, não apenas em áreas como um avanço tecnológico e científico, mas também cultural, porque nós temos a presença dos signos de ar que nos levam para a intelectualidade. Aí, os signos de fogo, por exemplo, forçam aí mudanças revolucionárias, a inteligência também artificial. É um momento também de a gente pensar novas fontes de energia, fontes renováveis. São movimentos também sociais, porque as pessoas estão imbuídas de um fogo interno, clamando por mudança. E essa mudança, elas esperam que aconteça algo realmente big, grande, gigantesco, Big Bang. Algo que seja um movimento gigantesco e mova a sociedade em alguma direção. Quando a gente vê ali a oposição Júpiter-Plutão, é uma linha de tensão específica no qual o poder e a riqueza, elas clamam por uma redistribuição. E é uma redistribuição extrema, uma riqueza de poucas pessoas são ricas e muitas são pobres. Então, questionando aqui quem detém a autoridade do mundo, realmente. Como que a gente muda isso? A gente também vai ter a mudança interna. Se o mundo de fora está ruim, o mundo de dentro já ruiu faz muito tempo. E a gente não pode deixar o mundo de fora interferir no mundo de dentro. E isso é complicado, porque nós somos duais, somos seres humanos. E a gente terá, os signos fixos terão, com certeza, maior pressão sobre isso. Por quê? São Leão, Aquário, Escorpião e Touro que estão sentindo esse peso do trânsito muito mais do que os demais, devido à intensidade do crucifixo que os 4 signos fixos carregam. E trará uma sensação de uma sobrecarga, um cansaço, mas também trará oportunidades monumentais para fazer uma virada de vida, para uma fama, poder, mas muito mais importante, para uma mudança pessoal sobre a sua frequência. Para todo mundo, todos os signos, entre dia 19 e 21 de julho, será o período de maior mudança de frequência vibracional. Será um portão realmente de tomadas de decisões do agora, o que eu não quero mais agora, eu abulo, eu finalizo da minha vida, mas eu começo a planejar, organizar a longo prazo, com uma disciplina, com uma consciência, com uma identidade verdadeira, no qual eu abandono a minha velha identidade, as escassez, os medos, as ideias, o ruminamento, que não podem mais fazer parte dessa inovação a qual estou abraçando, trazida por esse movimento, por esse aspecto. Julho vai ser um mês de muitas reviravoltas para todos, devido a todas as energias que estarão vindo de todos os astros. Tente se alinhar cada um com a sua essência, com a sua verdade, não com a verdade dos outros, porque é a sua verdade a única verdade que tem. Porque cada um fala uma coisa ali, outra lá, mas é a sua verdade que vai te acompanhar até os últimos momentos da sua vida.
E se você não entende a sua verdade, se você não é dono da sua verdade, se você não constrói a sua verdade, está na hora de fazer esse movimento. De parar de viver seguindo a verdade que os outros dizem para você que é verdade. Porque é a verdade que cabe a eles, que cabe a cada um. Porque só você sabe as dores e as alegrias que você vive na sua vida. Ninguém mais. Dito isso, desejo a todos feliz julho. Aproveitem, celebrem, expandam, iluminem. Parabéns para todos os leoninos e leoninas que estão recebendo Júpiter. E parabéns para todos que vão fazer aniversário no mês de julho. Cancerianos que estão aqui celebrando. Enfim, eu deixo vocês com essas informações. Se tiverem interesse em saber quais áreas da sua vida vão ser afetadas, faz contato comigo. No descritivo deste vídeo estará meu e-mail e a gente faz uma conversa online. Deixe seu comentário se fez algum sentido para você esse vídeo, quais são as questões. Um comentário, troca as informações com as outras pessoas. É um vídeo de pesquisa para trazer informação para vocês. Desejo a todos tudo de bom. Até o próximo vídeo. Marcelo Borges, Astrologia. Beijo. Tchau.